Bonjour, mon petit, bonjour, mon chéri. Bonjour, Daniel Mochizuki, de volta aqui. O Daniel Mochizuki, que é engenheiro mecânico e também ator. Sim, ator, engenheiro e ator, que coisa doida. E para falar dessa coisa, né, de teatro, teve aí o Dia do Teatro Amador, teve também, né, toda uma questão aí que rolou aí, que depois eu conto para vocês, né, comigo assim, gente, como que eu vou falar de teatro na engenharia? Os meus patrões pediram para eu falar sobre teatro, mas teatro na engenharia, como assim? E aí, eu lembrei lá atrás de uma outra entrevista nossa, sabe? Eu lembro da Jair Santana, né? Falando sobre o teatro na educação. A Thaís, que é uma atriz aqui de São Paulo, né? Então, aí ela falou da importância do teatro na educação. Aí a gente conversou, né? A gente estava falando sobre atividades corporais, sabe? E aí eu fui pesquisar. E aí, gente, mas se a pedagogia fala da importância do teatro, né, nas escolas, de repente eu descobri que existe pedagogia organizacional. E foi assim que eu chamei aqui uma pedagoga organizacional para falar com a gente. E ela também vai ajudar eu a refrescar as minhas ideias e a refrescar as ideias de todo mundo por aí, né? Mas afinal, que papo é esse de teatro com engenharia? Teatro, artes, engenharia exatas? Como assim, não é mesmo? Agora eu gostaria que vocês cumprimentassem o nosso público, por favor. Olá, boa tarde, Fresquinha. É um imenso prazer estar de volta aqui com você, conversar com você. Alguém invadiu aí? Como? Não entendi. Desculpa, gente. Minha internet está ruim. Oi? Não, eu fiz uma brincadeira. Alguém invadiu aí a gravação? Ela com o microfone fechado, eu não entendi o que ela disse. Fresquinho, seu microfone está fechado. Ela falou para você se apresentar, Lalita. Sim, termina você então, Daniel. Termina que eu continuo. Não, então, a Fresquinha estava falando, né, que é uma coisa... Eu sou o engenheiro Daniel Mochizuki, né, da DMX Engenharia. A Fresquinha estava comentando, né, que como assim engenharia com teatro, né? Bom, eu sou engenheiro mecânico, né, graduado pela Engenharia Federal de Itajubá, e eu sou também ator de teatro amador. Eu não me profissionalizei, mas eu fiz alguns cursos e atuei em várias peças de teatro, teatro adulto, teatro infantil, fiz tragédia, fiz comédia. E eu me adentrei nesse mundo do teatro, né, justamente na graduação em engenharia. Quando eu estudava em Itajubá, né, fazia graduação na Universidade Federal de Itajubá, eu entrei no grupo, eu fiz foi bastante curioso, né? Eu tinha os quadros de aviso na faculdade, né? E eu me lembro que isso foi o quê? Eu estava foi 2003. Eu lembro que eu tinha visto um cartaz de um curso de teatro nos quadros de aviso da universidade, né? No primeiro semestre. E eu vi e falei, nossa, legal, né? Eu acho que eu vou fazer esse curso, porque, assim, eu nunca... Eu sempre quis mesmo ser engenheiro, né? Sempre tive muita facilidade com exatas e eu sempre tive para mim que a minha carreira profissional seria na área de exatas, mas
por outro lado, assim, o contato que eu tinha com as artes cênicas, né, de atuação, era mais com novelas, né, filmes, né, coisa assim que faz mais parte do nosso dia a dia. E eu sempre imaginava, deve ser legal, né, ser ator, interpretar vários personagens, viver, de certa forma, ali naquele momento, ou da gravação, ou da peça, né, viver uma outra vida. Então, era uma coisa assim que eu achava interessante, né, que eu achava legal, e fazendo, assim, um paralelo antes, né, aí depois, quando eu estava na graduação, eu vi esse cartaz do curso de teatro e eu pensei em fazer assim, mas aí passou, tinha provas, estudo, um monte de coisa, trabalho para entregar, e acabou que eu não fiz. Aí, depois, no mesmo ano, no segundo semestre, apareceu o cartaz de novo lá. Falei, agora eu vou fazer. Aí eu fui lá, eu fiz inscrição, era na FTS, né, a Fundação Teodomiro Santiago, que é uma fundação da universidade, né? E aí tinha o Breno Carvalho, que dava o curso, né? E aí depois eu passei a fazer teatro com ele no grupo Usina de Anjos, de Itajubá. E aí eu fiz várias peças pelo Usina de Anjos. E também depois eu trabalhei com o Rogério Silvestre também, que tem um trabalho em Itajubá também, com peças infantis, né? Aí eu fiz o Pluft, a Bela e a Fera. E antes com a Usina de Anjos eu fiz várias peças. Eu fiz Antígone, né? Uma tragédia grega. Eu fiz o Cabaré do Riso, do Marcelo Dalla, um ator de Itajubá. Aí eu fiz o Fernando em Pessoa, que foi uma montagem da usina com base nos textos do Fernando Pessoa, que foi muito legal também. E, bom, enfim, teve o Candelabro, né? Candelabro, fiz o Candelabro também, fiz várias peças, então, assim, acabou sendo muito bom para mim durante a graduação, né? E, assim, um motivo também que me levou a fazer esse curso, né? É que estando eu numa graduação de engenharia, né, era sempre tudo muito muito exatas, né, e eu percebi que eu estava ficando meio que muito bitolado em exatas. Então foi uma necessidade que eu tive de procurar uma válvula de escape para essa coisa muito exata, né, muito da área de exatas, e para desenvolver outros lados, né, outras competências, né, foi uma necessidade natural, assim, para mim foi muito natural. Então eu entendo, né, o estranhamento do geral que existe quando se fala de engenharia com teatro, que é uma coisa totalmente improvável, né? Mas para mim foi muito curioso, porque foi uma coisa até natural, né? Então, e acabou me ajudando muito, tanto na graduação e até hoje essa vivência que eu tenho no teatro me ajuda muito na engenharia. Tanto na comunicação e até mesmo assim nas filosofias em si de trabalho, né? Porque eu também vejo que o mercado tem muito aquela coisa muito quadradinha, muito daquele jeito, tem que ser daquele jeito, aquele modelo, e eu busco fazer uma coisa assim um pouco além disso, né? Tanto no meu trabalho, para não ficar só no arroz com feijão que tem no mercado e tentar agregar um pouco mais de valor, né, aos serviços que a gente vende, né, que a gente presta. Então é isso, essa que é a minha experiência com o teatro, que é ao mesmo tempo muito curioso, mas que para mim é muito natural. Que legal, Daniel. Oi, Fresquinho, você voltou, que bom. Seu microfone está fechado. Ai, agora tá tudo certo com a minha internet. Ai, sabe como é, né? Eu sou uma mascote, eu sou infantil, então eu sou muito assediada pelas crianças, não é mesmo? E de vez em quando, assim, algumas invadem, assim, as minhas lives, né? Tem que dar atenção, né, Fresquinho? Não pode virar as costas, né? Tem que dar atenção. Por mais que ela invadiu. Esperar um pouquinho, segurar, mas assim, afoita, né? Aí, de repente, ela me assustou e eu saí daqui. Aí foi isso, gente. Me desculpa, não. Sem problema, Fresquinho. Vou me apresentar. Meu nome é Gladys Urzua. Oi? Não, é que é um bom trabalho que atrai a atenção das crianças. Desculpa te interromper, cara. Imagina, de jeito nenhum. Meu nome é Gladys Urzua, mas muitas pessoas me conhecem como Lalita Pozo.
Lalita Pozzo era uma atriz que tinha em Itajubá, de teatro amador. Então, eu entendo o que você falou, Daniel, entendeu? Eu fui atriz de teatro amador, fiz várias peças de teatro, Corpo e Companhia, Pessoal do Candelabro, Usina de Anjos. Eu sou uma das fundadoras do Usina de Anjos. Quando você falou do Usina, meu coração até deu uma mexidinha aqui. E o teatro é extremamente importante, né, na vida das pessoas, porque ele realmente traz uma confiança que geralmente as pessoas têm dificuldade de ter. Então, é bem importante. Quando eu era adolescente, eu era a Lalita Pozzo, né? Eu tinha a intenção de ser uma atriz profissional, mas aí o mundo dá tantas voltas e eu acabei me tornando uma pedagoga, né? Especializada em organizações, e agora eu terminei a minha especialização em psicologia positiva, que tem tudo a ver aí, né, com essa parte de autoconhecimento, de crenças limitantes sendo deixadas para trás. Então, quando o Daniel falou, né, de exatas, que existe uma estranheza das pessoas, né, ai, quem é de exatas não pode ser de humanas, né, quem é de humanas não pode se misturar com exatas, e, na verdade, isso tudo são crenças limitantes que fazem com que as pessoas deixem de fazer coisas que elas querem, porque lhes foi dito que não era para fazer. Então, é bem legal o trabalho da psicologia positiva em cima disso. Vi que tem tudo a ver. Ai, agora meu microfone está aberto. Gente, mas assim, vocês me fazem, né, voltar. Quando a gente volta, começa a pensar, né, a gente começa a entender melhor, né, como que pode uma coisa ajudar a outra, não é mesmo? Ai, muito obrigada por seu depoimento, Daniel Mochizuki. E você falou uma coisa aí da criança, falou alguma coisa de criança com teatro. A gente vai falar sobre isso no final. Ai, eu estou tendo assim, umas refrescadas na minha cabeça, de vez em quando dá umas ideinhas, sabe? Assim, blim, blim, blim. Aí depois eu conto. Bom, vamos então continuar. Daniel Mochizuki, muito obrigada pelo depoimento, mas não saia daí, porque daqui a pouco eu vou querer falar com você novamente, está bem? Ok, Fresquinho. Eu aqui Até esperando. mais. Até mais. Muito bom. Bom, Lalita, né? Lalita Pozzo, não é? Eu não sabia se chamava você pelo seu nome de atriz, se chamava pelo nome da pedagoga organizacional. Na minha pesquisa, assim, eu fiquei meio pirutinha com essa história toda, não é? Mas que bom a gente ter vários papéis, né? Poder ser ator, poder ser pedagogo, poder ser engenheiro, poder ser mascote como eu, não é mesmo? Ai, essa diversidade é muito interessante, não é? Mas, assim, eu precisava pesquisar um pouquinho mais, porque realmente é estranho, né, falar sobre teatro na engenharia, você não tem muita coisa, não é mesmo? Então, eu resolvi pesquisar melhor, não é? Eu continuei conversando, pesquisando alguns atores, né? Eu conversei com o Daniel Mochizuki, eu conversei também com uma outra atriz, né? Eu vou pedir agora para que a produção coloque para nós, né? As entrevistas que não puderam estar aqui, mas que deixaram depoimento, né? Para a gente assim, refrescar melhor as nossas ideias, né? Como assim teatro na engenharia, né? Acho que a gente ainda precisa falar um pouquinho mais disso, não é? Por favor, produção. Vamos aguardar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Vejam só. Oi, Vamos ouvi-la. Sou engenheira em telecomunicações e eu também sou atriz amadora. A minha história com o teatro começou lá em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Eu tinha mais ou menos 19 anos e eu fiz um teste para o grupo Band-Aid, que era um grupo bem famoso ali na região, que tinha bastante história. Aí eu passei nesse teste e a gente ensaiava todos os domingos. Então,
eu fazia faculdade de engenharia, então eu estudava, fazia estágio, sempre nessa área. E aos domingos e finais de semana eu participava do grupo de teatro, né, onde a gente lançou várias peças infantis e algumas adultas, como Lilith, O Pecado, Na Terra de Nod, Santa Rita, a história de Santa Rita de Cássia também a gente contou no teatro, foi muito emocionante. E aí depois que eu saí de Santa Rita, formada, já graduada como engenheira, eu fui para o sul, para o Rio Grande do Sul, e lá eu tive também contato com o teatro amador, mas lá eu fiz cursos com a Margarida Peixoto e com o Júlio Conte, que é o autor do Baleia na Curva, que foi uma das peças mais representadas no Brasil. Então lá eu também fiz algumas peças teatrais, como Internos Fragmentos, que foi um texto mesmo de um gaúcho. Aí depois do Rio Grande do Sul, eu também já tinha feito alguns cursos no Rio de Janeiro, e depois eu fui para São Paulo, né? A cidade onde eu moro agora é Barueri, mas eu morei 10 anos em São Paulo. Aí eu fiz um curso no Macunaíma, um curso de teatro mesmo para se profissionalizar, mas eu não terminei. Aí eu fiz algumas peças, uma delas foi o Anel de Magalhão, que é uma peça muito legal. Eu fiz um nordestino nessa peça. Depois eu também fiz no INDAC, que é ali na frente do metrô da Vila Madalena, que é uma escola muito conceituada de teatro. Também apresentei algumas peças lá. E depois eu tive uma gestação e acabei ficando grávida, tendo filha, aí veio a pandemia, acabei me distanciando um pouco. Mas essa história toda a gente conta que foi uns 20 anos de teatro amador. Quero ainda me profissionalizar, mas qual que é a diferença do teatro, né? O que o teatro fez na minha vida como engenheira? Geralmente a engenharia, obviamente, é bem exatas, né? As pessoas, elas são mais, digamos, mais tímidas, mais centradas, mais exatas no cálculo. E o fato de eu ter feito teatro me ajudou muito a compor minha história, né? Então eu sou muito comunicativa, eu adoro dar treinamento. Então sempre quando tinha um treinamento na empresa, eu me prontificava. Eu já fiz teatro para CIPA. Também adoro ensinar, então acho que uma das coisas que me ajudou a gostar de passar meus ensinamentos foi realmente o teatro, porque o teatro a gente tem que ter uma troca, né, com outro ator, com nossos colegas. Eu acho que o teatro ajuda muito a área de exatas, sabe, gente? Muitas pessoas elogiam minha comunicação, minha desenvoltura, e outra coisa também é o improviso. Por exemplo, se eu estou no meio de uma reunião, alguém mudou o assunto, a gente vai, vamos apresentar outra, eu consigo improvisar. Então eu tenho uma capacidade de improvisar muito fácil. Isso eu adquiri com os cursos de teatro. Eu recomendo todo mundo que é da área de exatas, engenheiro civil, eletricista e telecomunicações, professores de matemática, cientista, todo mundo que quiser também fazer um teatro, olha, abre horizontes, eu recomendo muito. Muito legal, não é mesmo? Que bom! Muito obrigada, Nina K, como eu conheci, né, pesquisando. Eu falei, ai, gente, preciso conhecer engenheiros que fazem teatro para falar para mim como que é isso, não é mesmo? Como que eu ia adivinhar, né? Aí a gente tem que aprender, não é mesmo? E é legal falar sobre esse assunto. Olha como que abre horizontes, né? Já pensou todo mundo fazendo teatro, como que não vai melhorar a comunicação, né? Ou usando alguma coisa de teatro, não sei, olha que legal, né? E aí, sabe, vocês que estão ouvindo, você também, Gladys, eu continuei, né, a pesquisar. Então, aí eu conversei também com um ator, diretor teatral daqui de São Paulo. Ele também ele é bastante conceituado aqui em São Paulo, né? E ele trabalha como life coaching. Ai, eu acho chique falar coaching, né? Tá na moda, é uma coisa que tem muito para executivos, a gente sempre ouve falar, né? Então, eu conversei com ele, né, sobre o que ele achava dessa coisa de teatro para engenheiros. Então, a gente conversou e não é só para engenheiros, né? Para outros profissionais. Você não precisa ser ator para fazer teatro necessariamente, não é? Então, foi aí que eu conversei com o Jean Dandrá, daqui de São Paulo. Vamos ouvir?
Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você. De qualquer forma, eu estou te saudando aí. Eu me chamo Jean D'Andrá e eu sou ator, diretor de teatro e também life coaching. E eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês a respeito do engajamento de outras profissões dentro do nosso segmento artístico, né? O segmento do qual nós trabalhamos. Eu, particularmente, eu acho de suma importância que outros profissionais de outras áreas estejam engajados em relação à arte. Eu acho totalmente indispensável a arte com ação transformadora hoje em dia. Na verdade, desde sempre, né? Porque a arte ela tem uma função social muito relevante. Então, quando outros profissionais que não são necessariamente ligados à arte se envolvem procurando um coaching para um autoconhecimento, eu acho de extrema importância, né? Por quê? Porque a arte acrescenta, assim como o teatro transforma e leva uma sociedade a uma reflexão, a arte ela tem também esse poder de maneira geral, porque ela faz pensar, né? Ela traz e aflora a sensibilidade do profissional. Então, eu acho que quanto mais sensível um profissional for diante do teu próprio ofício, mais ele tem a ganhar. Então, eu como coaching, gostaria de dizer a você que é profissional liberal, advogado, arquiteto, professor, jornalista e outras áreas também, se engajem, procurem um profissional da área, procurem um coaching, a título de autoconhecimento, a título de reflexo. Eu acho que você que está me ouvindo agora só vai ter a ganhar. Então fica aqui esse meu recado carinhoso para você e a gente está aqui à disposição, tá bom? Tchau, até uma próxima vez ou até uma próxima oportunidade. Oi, Fresquinho, eu posso falar? Tati, por favor. Ai, eu falo demais, sabe? Você tem que me segurar. Falar é bom, Fresquinho. Deixa eu te dizer uma coisa, né? E vendo esses dois áudios, esses dois vídeos aí que você colocou, eu achei extremamente interessante, né? O cuidado que eles tiveram de falar que as pessoas precisam fazer um autoconhecimento. E isso realmente é muito importante, tá? Eu acho que quando as pessoas fazem um autoconhecimento, elas conseguem perceber quais são as forças de caráter que elas têm, que estão bem trabalhadas e quais são aquelas que ela precisa trabalhar, deixar bem claro que isso é necessário ser feito sim com um profissional, tá? Porque se você for fazer um trabalho de autoconhecimento profundo com alguém que não seja um profissional, pode acabar trabalhando algumas coisas que podem piorar a situação da pessoa, tá? Então, tem que deixar isso bem claro. O fato de você trabalhar um autoconhecimento, de você vai trabalhar a imaginação, a criatividade é uma força de caráter, e ela pode ser desenvolvida, tá? Então, tem gente que fala assim, eu não tenho criatividade. Todo mundo tem. Só que tem gente que tem a criatividade mais desenvolvida e tem gente que tem a criatividade menos desenvolvida, né? Deixa eu só botar você aqui, porque eu tô olhando para o lado, agora eu tô olhando para frente. E aí, você tem a criatividade mais desenvolvida e tem criatividade menos desenvolvida. E por que que a criatividade ela é tão importante no seu profissional? Porque você precisa ter otimismo no seu trabalho, porque você precisa ver o que está vindo ali na frente. Então, se você vê o que está vindo ali na frente, se você tiver uma criatividade, se você trabalhar a sua imaginação, você consegue ver os possíveis caminhos que você pode seguir para trazer um resultado melhor no seu trabalho, na sua produtividade, na sua gestão do tempo. Então, é uma coisa que é bem interessante e eu acho que pode e deve ser trabalhada. E como que a gente vai trabalhar a criatividade? Com o teatro. Tá fechado o microfone, Fresquinho. Consegui.
consegui. Ai, é que eu sou muito fresquinha. Aí quando eu toco assim, eu dou uma tocadinha, não acende, aí eu tenho que ser um pouquinho menos fresca para tocar, sabe? Senão outras coisas. Ai, meu toque é muito leve. Vamos ver. Então, é por isso, né, que eu trouxe aqui, não é propaganda, tá, gente? Não é propaganda, mas, assim, é uma coisa que eu achei muito interessante, porque algumas pessoas podem dizer, ai, teatro atrapalha a engenharia, teatro não tem nada a ver com a engenharia. Não pode falar? Porque eu ouço muito, né? Eu falo muito, mas eu ouço muito, e eu ouço coisas por aí, sabe? Então, o que eu vejo, assim, quando você tem, por exemplo, um curso desse, teatro para executivos, né? Não só para engenheiros, mas para outros executivos também. Desenvolva suas competências de comunicação. Gente, e o que é um mundo sem uma boa comunicação, não é mesmo? Então, assim, é muito rico, né? E você, assim, quando você coloca, com o que a gente vai trabalhar? A criatividade? Com teatro, não é? Por isso que foi tão bom para o Fresquinho, você está falando de comunicação? Desculpa, termina, foi mal. Se foi bom para o Daniel, e se foi bom também para a Nina K, né? Como eu conheci nas redes, eu entrei em contato com ela nas redes, linda. Ai, ela faz maquiagens lindas também. Deixa eu voltar aqui no assunto, não é? E voltando nessa questão, né? Vamos lá. Agora você. Quero ouvir também. Você estava falando de comunicação e eu acho extremamente interessante porque eu faço um treinamento, eu dou mentoria para pessoas que querem ter uma liderança positiva no seu trabalho, né, para suas equipes, né, que a gente sabe que isso modifica muito os resultados, a produtividade, tudo das pessoas. E um dos grandes requisitos para você ser um líder positivo é você ter habilidades sociais. E o que são habilidades sociais? Habilidades sociais são as várias maneiras que você tem de se comportar diante de situações diferentes. Então, num curso que, por exemplo, eu tenho esse curso de habilidades sociais. Então, o que você aprende lá? Você aprende comunicação verbal, de como se comunicar de uma forma correta, comunicação não verbal, que são os seus gestos, o seu rosto, o que transforma, o que modifica, a assertividade, a maneira de falar corretamente, de forma objetiva, clara, e muitas outras habilidades sociais. Mas aonde eu estou querendo chegar é que tudo isso as pessoas não conseguem fazer quando elas são muito tímidas, entendeu? Quando elas são muito tímidas, quando elas estão muito receio de se mostrar, medo de mostrar quem elas são, medo delas dizerem o que elas pensam, né? Na assertividade a gente tem que falar para as pessoas dizerem o que elas realmente pensam, né? Isso não é grosseria, isso é ser assertivo. E aí a gente volta de novo para o teatro, que o teatro é uma fonte maravilhosa para as pessoas aprenderem a se soltar. Fresquinho, você tem que me interromper também, porque se você deixar eu vou ficar falando direto, você não vai passar nada. Mas você tem que falar mais, porque eu aqui sou leiga, eu estou aqui para aprender. Afinal de contas, eu precisava, sabe, ter essas aulinhas de comunicação, né? Porque como eu penso várias coisas ao mesmo tempo e eu sou uma mascote, meio que eu vou para um lado, meio que eu volto para o outro, né? Assim, eu fico nessa frescura toda, né? Mas a gente tem que refrescar as ideias, não é mesmo? E é por isso também que nessa pesquisa, porque eu gosto muito de fazer maquiagem, de fazer meu cabelo, mas minhas unhas, mas eu também não sou só isso, não. Eu também pesquiso, sabe? Então eu resolvi pesquisar, sentei lá, pesquisei e conheci também Marcelo Braga, outro ator e diretor de renome aqui em São Paulo, né? Ele dá aula em faculdade, e o nosso professor Marcelo Braga. Vamos lá. Olá a todas, todos. Eu sou Marcelo Braga, eu sou
professor de teatro, diretor, ator. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Augusto Boal. Ele foi um grande brasileiro que idealizou o teatro do oprimido. E o teatro do oprimido fala, né, o Boal tinha um pensamento de que somos todos espectadores, o que significa que a vida toda a gente está atuando e observando, né? Por isso que ele faz essa divisão entre espectador e ator, e aí ele junta e transforma em espectador, né? E o Boal também afirmava que o ser humano é o único animal que faz teatro, né? A gente, dentro do reino animal, nós somos os únicos que representamos ser algo que a gente não é, né? Podem reparar que os outros animais não fazem isso, eles agem por instinto, né? Então ele acredita que o teatro é uma arte do ser humano, né? É uma arte de expressão que a gente usa para se expressar, para dizer aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e para refletir sobre o mundo que a gente vive. Então acho essa importância do teatro do oprimido e especialmente o que o Boal chama de teatro para não atores, né? Que ele fala, somos todos capazes de se expressar através da arte, através do corpo, através da voz, né? Então ele valoriza muito isso. Então é só para deixar vocês com um gostinho aí de mais Augusto Boal, tá? Procurem, tem vídeos dele no YouTube, na internet, tem os livros dele, tem uma biografia que chama Hamlet, o Filho do Padeiro. Hamlet é um texto do Shakespeare e o Boal era filho de padeiro, então ele faz uma brincadeira com o título da biografia dele, em que ele conta toda a trajetória, né? O Boal era formado em Química, né? Pra vocês terem uma ideia, aí ele vai fazer uma pós-graduação em Química nos Estados Unidos e lá ele dá um jeito de fazer aula de teatro e vai trabalhar também, né? Vai ser ouvinte do Actors Studio, que é um dos grandes estúdios de interpretação dos Estados Unidos, e aí ele traz essa técnica stanislavskiana, passando pelos Estados Unidos para o Brasil, né? Tem muitas histórias lindas do Boal, tá? Então aproveitem, né? Vão atrás. O Boal realmente é um dos nossos ilustres, um dos nossos grandes brasileiros. Boa sorte e bom final de semana para todos. Que bárbaro, não é? A gente tem um vasto leque aí, né? De se trabalhar com o teatro, e Augusto Boal é um deles, não é? E o que eu percebo também, sabe, é que a gente, né? A gente precisa, que muitas vezes a gente se comunica, né? E às vezes, assim, de uma forma tão superficial, não é mesmo? Principalmente no universo mais corporativo, mas assim, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. E as pessoas ficam tão programadas, então, assim, meio que robotizadas mesmo, né? Umas comunicações superficiais. E, de repente, essa coisa que o Jean falou da sensibilidade, que vocês falaram, né? Da imaginação, né? Desse trabalho de autoconhecimento, né? E quando é assim um autoconhecimento, o teatro, né? Uma coisa que eu conversei, inclusive a gente vai falar com ela agora, né? Eu conversei com algumas psicólogas, né? Uma veio falar com a gente, porque quando é um autoconhecimento, algo muito profundo, o ideal é você procurar, né? Um psicólogo, né? Fazer um trabalho mais profundo. Mas o teatro, ele não é terapia, mas ele pode ser um recurso, né, de autoconhecimento. Fresquinho, eu acho que o teatro, ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. Perfeito, você tirou da minha boca isso, ele é terapêutico, não é? Então, assim, é uma forma, principalmente nos trabalhos, nas organizações, né? As organizações, para quem não sabe, são as empresas, né? Algumas instituições. Eu aprendi também, eu fiquei lá pesquisando, né? Porque a vida não é só a gente ficar vendo blog de como fazer maquiagem, né, gente? A gente tem que procurar outro conteúdo também, não é mesmo? Aí, então, eu aprendi também, né? Que tem essa questão
que nas empresas, por exemplo, os psicólogos das empresas, né, eles não vão trabalhar clinicamente, não é? Em falar em psicóloga, vamos lá. Cadê? Vamos conversar com uma psicóloga falando nela. Olá, muito bom estar novamente aqui com vocês. Bom, falar sobre teatro é falar sobre saúde mental. Imaginou se nas escolas, desde o Fundamental 1, essa disciplina fosse adotada? Sim, as crianças teriam a oportunidade de conhecer e lidar melhor com as suas emoções. Sem contar o tanto de benefício que também pode causar em todas as profissões, todos os ramos de trabalho. Porque você aprende não só a lidar com as emoções, mas a ter postura, a usar a sua voz, a lidar com os seus relacionamentos de uma maneira muito mais positiva, a respirar, a relaxar, a reduzir o seu nível de ansiedade. Tudo isso o teatro nos traz como um benefício. Pense nisso, vale a pena. Um abraço.